Vamos lá, na página 162. Página 162. Vamos dar só uma repassada ali. Nós já estamos algumas aulas falando daquilo. Que quando a sua base é negativa e o expoente é par, a sua resposta vai ser o quê? Base negativa e expoente par. A resposta vai ser o quê? Resposta positiva. Página 162. Estamos, na verdade, só retomando, né? Aquilo que nós já estamos aí umas 2 aulas conversando sobre. Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Beleza. Isso nós vimos para quê? Para quando a base é negativa. Depois nós estudamos quando o expoente é negativo. E aí, qual é o esqueminha de quando o expoente é negativo? O que acontece quando o expoente é negativo? Podem abrir o microfone se vocês acharem mais fácil para falar, sem problema. Podem ficar com o microfone aberto. Vira uma fração. Muito bem. Vai virar uma fração com o numerador 1. E aí é aquele esqueminha. Cai a base, cai o expoente e cai o sinal, né? Ah, professor, como assim? Então, 5 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 5 elevado a 2. Caiu a base, caiu o expoente, caiu o sinal do expoente. 1 sobre 25. Né? É essa a ideia aí quando o expoente é negativo. Beleza. Ainda se tratando de potência, pessoal, agora nós vamos na página 100 e... só um detalhe, quero relembrar também que quando você tem uma fração, por exemplo, 4 quintos elevado a menos 2, o que acontece quando é uma fração? O que acontece quando é uma fração? Você inverte essa fração, né? Fica o 5 aqui, o 4 aqui e tudo isso elevado ao quadrado. Perde o sinal do negativo.
E aí você resolve 25 sobre 16. Muito bem, isso mesmo, inverte a fração. Muito bom. Então, relembrando isso daqui, agora nós vamos para a página 164. Página 164. Aqui não começou a chover ainda não. Página 164. Tá aí no chat, página 164. Propriedades. Propriedade das potências. Propriedade das potências, então. Professor, como assim propriedade das potências? Existem algumas situações na matemática que vêm para simplificar nossos cálculos, né? Vêm para deixar eles mais simples. Não vou dizer mais fácil, porque é como eu sempre digo, o fácil é relativo, né? O fácil é relativo e então talvez alguém vá pensar que não é mais fácil, mas nessa situação sim, eu vou dizer que vai ficar mais fácil. Além de simplificar, vai ficar mais fácil, tá? Então, a primeira propriedade, e é assim também, pessoal, eu vou chamar de primeira propriedade, segunda propriedade, terceira propriedade, quarta propriedade, quinta propriedade, mas, um detalhe, não quer dizer que de fato essa primeira propriedade, ela em qualquer lugar ela é a primeira propriedade. Não, depende do livro que você pegar. Na nossa apostila ela é a primeira. Às vezes você vai pegar um outro material para estudar, ela não é a primeira propriedade. Eu só vou chamá-la de primeira propriedade. A ideia é que vocês lembrem sempre o que fazer em cada uma delas, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou chamar de eu espero que vocês estejam anotando isso, tá? Vamos lá. A primeira propriedade. Multiplicação de bases iguais, mantém a base e somos expoentes. Talvez vocês vão ver alguém falar assim, conserva a base e somos expoentes. Mesma coisa, manter, conservar, tá? Mas vamos entender o que é isso, tá? Por exemplo, pessoal, nós temos aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 6. Quanto que dá isso daqui?
Qual que é a maneira de nós resolvermos isso? Qual que é a maneira de nós resolvermos isso? O que nós aprendemos a fazer? Nós sabemos que 2 elevado a 3, né, vai ser 2... Oh, peraí que desfocou. Pessoal, vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Tá, beleza então. Ótimo, ótimo, que bom. Então vamos lá. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 6. Se você fizer 2 elevado a 3, vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Né? Ó, se você fizer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, nós vamos ter aqui 8 vezes 2 elevado a 6. Então, vamos continuar aqui, ó. Vezes 2, 16. Então, 1, 2, 3, 4 vezes 2 vai dar 32. Vezes 2 vai dar 64. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós ficaríamos com 8 vezes 64, certo? Beleza. Teríamos que resolver esse 8 vezes 64. Porque, ó, 2 elevado a 3 é 8, vezes 2 elevado a 6, que é 64, certo? Beleza. Essa é uma maneira de resolver. Essa é uma maneira de resolver. Apagando, porque não é isso que nós vamos fazer agora. A ideia aqui de propriedade, eu quero que vocês comecem a visualizar isso daqui, ó. 2 elevado a 3 é nada mais, nada menos do que o quê? 2 vezes 2 vezes 2, não é? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Esse vezes aqui vai descer aqui. E 2 elevado a 6? O que é 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? Tá. Por que essa propriedade? Nós falamos que multiplicação de bases iguais mantém a base e somos expoentes. A multiplicação, a potência, tá? A potência. Não é aquela ideia de você contar quantas vezes você tem o mesmo número e colocar ele elevado à quantidade de vezes que aparece? Então, quantos 2 nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 2. Então, isso daqui, ó, eu posso escrever como 2 elevado a 9. Não posso? Porque não é a quantidade de 2 que eu tenho, não é o expoente, não é isso que nós aprendemos na potência? Então, eu posso escrever 2 elevado a 9? Posso, com certeza. Então, para que vem a propriedade, professor? A propriedade está falando o seguinte: multiplicação de bases iguais. Dá uma olhada para as bases. A base 2 e 2 é uma multiplicação de bases iguais? É uma multiplicação de bases iguais? Sim. Mantém a base. Opa, vou manter minha base. Minha base é o 2. E eu faço o que com os expoentes? Soma os expoentes. Ó, 3 mais 6 igual a 2 elevado a 9. A propriedade vem para isso. Para ao invés de você ter que abrir toda essa multiplicação aqui, ao invés de você ter que abrir toda essa multiplicação e depois contar quantos você tem, basta você somar os expoentes, tá? Professor, eu posso daqui, por exemplo, já aqui colocar 2 elevado a 9, ao invés de fazer isso aqui? Pode, mas eu estou fazendo para mostrar que aqui, ó, soma os expoentes, 3 mais o 6. Entenderam? Aí depois, para resolver é desse jeito aqui. Você tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas hoje nós estamos falando das propriedades.
Então, essa é uma propriedade da potência. Então, nós vamos aplicar essa propriedade quando as bases forem iguais e tiver uma multiplicação, tá? Se as bases forem iguais e tiver multiplicação, aplica essa propriedade, que é só repetir a base e somar os expoentes. Então, vamos lá. Vamos pegar esses dois exemplos aqui. Vai lá, façam esses dois exemplos rapidinho. Tá, já falo se as bases forem diferentes, ô Clara. Já eu falo. Façam esses dois exemplos rapidinho aí que eu vou pegar uma água. Vê se dá pra escutar o barulho da chuva. Sério? Tá bom, então. A chuva. Os caras mó forte que meu Deus. Agora o mundo. Senhor, Oi. aí tá chovendo? Não. Aqui Aqui tá já choveu. chovendo. Aqui já choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e rapaglejando. Aí sim, hein? São Carlos já como é que é? Choveu e agalou tudo. É a gala. Mirador é bem difícil de agalar, mas o rio que dá Tá pra chovendo agalar. bastante aí? Oi? Tá chovendo bastante aí? Tá chovendo um pouco, agora deu uma parada. Vamos lá então. Quanto que deu essa daqui? Ah, Jordana, nem me fala. É 5, como númerozinho lá é 5, 9. Isso, 5 elevado a quanto? Quanto, Jair? 5 elevado a 5 elevado 9. a 9. Perfeito. 5 elevado a 9. Por quê? 7 mais 2, 9. E essa daqui? Vai dar quanto de baixo? 7 elevado a 16. 7 elevado a 16. Perfeito. Muito bem. 7 elevado a 16. Respondendo a pergunta da Clara agora, a Clara disse assim, professor, e se as bases forem diferentes? Então, digamos que nós temos lá, Clara, ó, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 4, por exemplo. Aqui, nós não temos propriedade para aplicar. O que nós vamos fazer aqui é ter que resolver o primeiro, depois resolver o segundo e multiplicar os resultados, tá? Então, aqui não tem propriedade para aplicar. É resolver o primeiro
resolver o segundo e depois multiplicar os dois, tá? Vamos lá, para a segunda propriedade agora. Olha lá. Já choveu aí? Aqui tá chovendo. E aqui tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, aí aqui tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, aí aqui tá chovendo. Vai tomar no cu, véia do diabo, ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz. Uhul! Choveu e a net dele caiu. Sei lá, só sei que ele saiu da reunião. Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repangalejando. Deu um repangalo muito forte aqui, a internet caiu. Ai, copiem a segunda aí. Ando, opa, claro que ando. Aqui já está parando de chovendo. Pessoal, vamos lá então. Segunda propriedade. O que a segunda propriedade fala?
A primeira propriedade, ela fala da multiplicação de bases iguais. Multiplicação de bases iguais. E aí você vai somar os expoentes. A segunda propriedade fala da divisão de bases iguais. Você mantém a base e subtrai os expoentes. Tá? Então, na multiplicação, você soma. Na divisão, você subtrai. Imagina assim, ó. Se você está multiplicando alguma coisa, você está o quê? Você está aumentando essa coisa, né? Então, de fato, nós vamos ter que aumentar o valor do nosso expoente. Agora, se eu estou dividindo, eu estou diminuindo. Então, eu vou ter que subtrair os expoentes. Por exemplo, ó, por exemplo, nós temos 3 elevado a 5 e 3 elevado a 3. Eu posso escrever isso aqui como 3 elevado a 5 sobre 3 elevado a 3. Por quê? Porque é uma divisão, então posso escrever como uma fração. Mas o que é a fração de cima? A fração de cima, professor, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E a de baixo? 3 vezes 3 vezes 3. Se nós multiplicarmos em cima, 3 vezes 3, façam aí. Eu quero o resultado dessa multiplicação de cima. Façam aí. Quanto que vai dar essa daqui, ó? Eu quero 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Faça na calculadora aí, vê uma maneira mais rápida aí. Eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer. $243. Perfeito. E embaixo, ah lá, já até resolvendo embaixo. Então, nós sabemos que aqui em cima vai ficar 243 dividido por 27. Faça essa divisão para mim. 243 dividido por 27. 9. Muito bem. Vai dar 9. O 9, eu posso escrever como 3 ao quadrado. Professor, vou ter que fazer tudo isso, então? Abrir assim? Não, você não vai precisar fazer isso. Porque a propriedade, ela está dizendo que se as bases forem iguais, ó, 3 e 3, mantém a base e soma os expoentes. Porque o que acontece aqui, ó, é que se nós abrirmos dessa maneira aqui, nós temos esse 3, eu corto com esse 3. Esse 3, eu corto com esse 3. Esse 3, eu corto com esse 3. Ficou quantos 3 só? 2. E aí eu posso escrever isso daqui como 3 ao quadrado. Porque só ficou 2, 3 vezes 3, 3 elevado ao quadrado. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, ó, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3, você pode fazer direto essa subtração aqui, né? Ó,
3 elevado a 5 menos 3 é igual a 3 elevado ao quadrado. Tá? Então, para não fazer todo esse processo aqui, ó, para não precisar fazer tudo isso, João, muito bem. E depois resolve daí, o 3 ao quadrado é 9 no caso, tá? Então, para você não ter que fazer, por exemplo, 3 elevado a 5, que vai dar 243, depois 3 elevado a 3 vai dar 27, depois você tem que dividir, você já faz direto essa subtração, vai dar 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. Aí acabou. Vai, copia aí, enquanto eu apago o lado de cá. Vamos lá, terceira propriedade. Professor, antes Oi. de começar, eu vou mandar 4 coisas aqui no chat, assim, ó. 2 emojis, uma letra e uma palavra. Que? Você vai ter que adivinhar o filme. Você vai mandar o quê? Adivinha o filme. É só para adivinhar o filme. Não sei não, Jair. A sua Vitão. Vamos lá então, terceira propriedade. Essa aqui eu chamo de potência de potência de potência. Vamos lá? Potência de potência. Beleza. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, a minha potência, nesse caso aqui, a minha base. Por que eu chamei de potência de potência? Porque a minha base, ela já é uma potência. Tá? A minha base já é uma potência. Então, é 3 elevado a 2
e tudo aquilo ali, porque está entre parênteses, tudo aquilo ali é elevado a 4. Tá? Então, o que nós faríamos aqui? Ah, professor, posso resolver o 3 elevado ao quadrado? Pode. Ficaria 9 elevado à quarta. Alguém resolve para mim aí, que seja numa calculadora, 9 elevado à quarta. 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Vou até colocar aqui, ó. 9 elevado à quarta. Seis mil quinhentos e sessenta e um. Tá. Então, isso daqui seria 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, que é igual a 6.561. O que é a propriedade? Tá certo, sim. Não, o 4 é um expoente. Eu coloquei ele aqui. É uma potência de potência agora, ó. Uma potência de potência. Agora, o que eu posso fazer nessa propriedade, professor? Então tá, vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vou colocar um pouquinho mais para baixo isso, tá? 3 ao quadrado elevado a 4. Na potência de potência, tá? Na potência de potência, isso é só um exemplo. Tá? Na potência de potência, seria isso aqui, ó. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Por que você está colocando desse jeito, professor? 3 elevado ao quadrado é minha base. E eu tenho essa minha base elevada a quanto? 4. Então, ficaria 1, 2, 3, 4 desse daqui. É igual você pegar aqui, ó, 3 elevado a 5. 1, 2, 3, 4, 5. A questão é que nós temos um expoente nele, então esse expoente vai junto. E aí, ó, 3 ao quadrado é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, que é o que nós vimos. Tá, mas a ideia aqui é nós trabalharmos com a propriedade. O que essa propriedade nos diz? Ela fala que quando você tem... Ah, só um detalhe. A hora que você fica com essa situação aqui, ó. Com essa situação. O que você pode fazer aqui mesmo? Nós caímos na primeira propriedade, ó. Multiplicação de mesma base. Você vai fazer o quê? Quando a multiplicação é de mesma base? Primeira propriedade que nós vimos hoje, multiplicação de mesma base. Você faz o quê? Olha e lê a primeira propriedade. Mantém a base e somos expoentes. Beleza. Então, aqui eu poderia manter o 3 e vai 1, 2, 4, 6, 8. Né? Ficaria isso daqui. Se você fizer 3 elevado a 8, vai dar 6.561, que é o valor que tinha dado antes. Tá. Mas para nós não fazermos tudo isso daqui, essa propriedade vem e nos fala o seguinte, que quando você tem uma potência de potência aqui, ó, você multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 4 é quanto? Oito. Nós vimos agora há pouco, então, o que eu tinha feito aqui, né? Que era 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tinha dado 3 elevado a 8. Mas se eu fizer direto multiplicando assim, ó, 3 ao quadrado elevado a 4, direto multiplicando eu tenho 3 elevado a 8.
não preciso fazer tudo isso. Entenderam? Então, quando você tem potência de potência, você simplesmente multiplica os seus expoentes. Tranquilo até aí? Vamos lá para a quarta propriedade agora. A quarta eu vou chamar ela de produto a um expoente. Vou chamar o número 4 assim. Jair, para, velho, para. Senão tira toda a atenção. Vamos lá, número 4. Produto a um expoente. Primeiro exemplo. 4 vezes 7 elevado a 3. Por que eu chamo essa de produto a um expoente? Nós temos aqui, ó, o produto. Nós temos a multiplicação. 4 vezes 7 elevado a 3. Então, isso daqui ficaria assim, ó. 4 vezes 7 vezes 4 vezes 7 vezes 4 vezes 7. Por quê? Porque a nossa base agora é 4 vezes 7 elevado a 3, então 3 fatores dele. Mas aqui o interessante é que isso daqui, ó, 4 vezes 7 elevado a 3 é igual. Dá uma olhada quantos 4 nós temos aqui. 3 quatros, que é o valor do nosso expoente. Então, nós podemos escrever assim, ó, 4 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3, tá? Pode escrever dessa forma. É só isso, né, professor? Sim, essa é desse jeito. Se você tiver assim, ó, você pode escrever assim, tá? Clara, aí pode entrar uma situação do que você me perguntou, professor, e quando as bases são diferentes, tá? Se as bases forem diferentes, por exemplo, aqui, ó, 4 e 7, as bases são diferentes, eu tenho uma multiplicação. Se eu tiver a base, por exemplo, 3 vezes 5, as bases são diferentes. Só que se você olhar para os expoentes, ó, agora os expoentes são iguais. 3 vezes 5, base diferente, mas os expoentes iguais, então eu posso escrever como os dois dentro de um parênteses e um expoente só. 3 vezes 5 e um expoente só, que é o 4 nesse caso, tá? Então, se a base for diferente, mas os expoentes iguais, você pode escrever assim. E se tiver assim, ó, é que você pode escrever assim, um expoente para cada um. Entendeu? Entenderam?
É a mesma coisa, Dora. É a mesma coisa. Se você resolver aqui, ó, 4 vezes 7. 4 vezes 7 vai dar 28. Vai ficar 28 vezes 28. Tá. E se você fizer aqui, ó, 4 elevado a 3 vai dar 64. E 7 elevado a 3, eu não me recordo agora, deixa eu ver. Vai dar 343. Aqui dá 64 vezes 343. Se você multiplicar 28 vezes 28 vezes 28 ou 64 vezes 343, vai dar a mesma resposta, tá? Beleza? Podemos ir para a quinta e última propriedade? A quinta propriedade, nós temos quociente a um expoente. Então, por exemplo, 2 dividido por 7 elevado ao quadrado. Lembrando que quociente é o resultado da divisão. Produto é o resultado da multiplicação. Então, esse aqui relacionado à multiplicação. Esse aqui relacionado à divisão. Tá? E daí, como vai ficar isso, professor? Quando você tem essa situação aqui, pessoal, a 4, João, vamos lá. Já eu volto na 5, então. Vamos lá, deixa eu falar a 4. Produto de um expoente. Então, produto de um expoente. O que nós vamos fazer? Você tem a situação 4 vezes 7 elevado a 3. Essa é sua base. Então, você vai repetir ela 3 vezes. 1, 2, 3. Repetir daquela forma. Mas aí, você pode, nessa situação aqui, jogar o seu expoente para o 4 e jogar o expoente para o 7. Quando tá os dois dentro do parênteses. Joguei o expoente para o 4, ó, e joguei o expoente para o 7. Pode ficar desse jeito. E se resolver, vai dar a mesma coisa, tá? Aí eu falei, lembrando do que a Clara tinha dito, professor, e quando as bases são diferentes? Aqui nós temos situações de bases diferentes, só que com expoentes iguais. Quando as bases são diferentes, os expoentes são iguais, você pode deixar as duas bases, né, multiplicando dentro do parênteses e colocar um expoente só. Tá? Agora vamos lá. Número 5. Quociente de um expoente. O quociente de um expoente, quociente vem de divisão, né? Quociente vem de divisão. Tá. Nós temos 2 dividido por 7 elevado a 2. O que você pode fazer? Nessa ideia aqui, você pode jogar o expoente para cada um deles também. Você ficaria com 2 elevado a 2 sobre 7 elevado a 2. E nessa situação, quando você tem o de cima elevado ao mesmo expoente que o de baixo, você pode escrever assim, ó. Joga um parênteses, coloca a sua fração ali e eleva essa fração a 2.
Aí nós sabemos que esse 2, ele está tanto para o de cima quanto de baixo quando nós temos uma fração. Lembram disso? Quando tem a fração, eleva o de cima e eleva o de baixo. Certo? Agora está começando a chover. Também estou achando que é pedra, deixa eu dar uma olhada. Pessoal, aguenta aí só um pouquinho que eu vou dar uma ré no carro ali, tá? Pera aí. Estão copiando aí. Aqui parou. Voltei. Na verdade, nem era pedra, mas só por precaução, né? Porque forte. Pessoal, é o seguinte, se os pais de vocês aí, os responsáveis, acharem que é melhor desligar, sem problema nenhum, tá? Mas é aquela coisa, não vão aproveitar da situação agora e falar assim, ah, não, meu pai e minha mãe tá pedindo para mim desligar aqui, porque... Não, se realmente estiver pedindo, vocês acharem, eu não vou impedir de sair, de qualquer forma, tá? Não é pedra, não. Vamos lá, então, pessoal, voltando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Agora deu pra ouvir. Sim? Tá. É porque pelo menos aqui no fundo de casa dá um barulho muito alto da chuva, então não sei se vocês estavam me ouvindo bem, tá? Mas vamos lá, voltando. Quando nós temos a divisão
nós podemos jogar o expoente para cada um deles. Assim como na multiplicação, ó. Joguei o expoente para cada um deles, tá? Após jogar o expoente para cada um deles, nesse caso aqui, eu posso deixar como uma fração e o expoente aqui que vale para as duas, ok? Agora, lá na página 165, todas essas propriedades estão ali, ó. Página 164, 165. Vamos lá na página 165 e vamos começar a resolver essas atividades aí. Vai, resolvendo exercício 1, o 2 da 165. No exercício 1 está pedindo, escreva por meio de uma potência as multiplicações a seguir. Dá uma olhada nos valores que você tem e aí você vai escrever como potência. Conta quanto é a sua base e aí você tem o expoente, tá? E depois da número 2 é para simplificar as potenciações, ou seja, aplicar as propriedades. Se for multiplicação de bases iguais, você tem a propriedade. Se for divisão, você tem a propriedade. Se for potência de potência, você tem propriedade, tá? Pessoal, tem um senhor, ele está trabalhando na data de cima da minha casa. E tá chovendo. Eu fui ali, já abri o portão para ele entrar e ficar ali na área para sair da chuva. Mas ele não quer entrar, tá? E ele que falou que ele tá sujo, ele não quer entrar ali na área. Eu vou lá, vou conversar com ele de novo. Ele tá esperando embaixo da árvore lá, mas tá chovendo, tá? Eu vou lá falar para ele entrar novamente, tá? Então vamos fazendo o exercício 1 e 2 aí. Botei. O senhor não quer entrar, não. Falou que vai trabalhar debaixo de chuva mesmo. Ele entrou? Não,
Tá lá, debaixo de chuva, com a enxada lá na data mexendo. Agora a chuva ficou mais fraca. É, deu uma baixadinha. É. Então vamos lá, pessoal. Por que, Isadora, parece seu pai? Seu pai também trabalha embaixo de chuva? O meu também é assim. O cara queria ver a luz do poste no meio de um temporal. Não é nem carpir, é a luz do poste. Nossa Senhora. Deu uma trupé aqui em casa porque minha mãe tava brigando com ele, que ele é louco, que ele não tem noção do perigo. Pra ele Ai, não você ir, nem ele querendo ir. Aí ele querendo ir, aí minha mãe pegou a chave do carro. Então vamos lá, pessoal. Já resolveram um ali? Professor, o meu exercício mais fácil do mundo. Nunca vi igual. Então vamos lá, vamos corrigir. Tem alguém. O que você falou? Não, não. Página 175, exercício 1. Pessoal, o microfone de alguém está dando aí. Vamos lá. Exercício 1. Escreva por meio de uma potência as multiplicações a seguir. Quanto deu a letra A? Ó, Jordana, multiplicação, ó. Não é somar. Multiplicação. Aí nós temos menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. Cada um desses menos 7, nós podemos considerar como elevado a 1. Considerando que cada um é elevado a 1, nós temos 4 deles. Ou melhor, você pode repetir a sua base, que é menos 7, e somar os expoentes. 1, 2, 3, 4. Menos 7 elevado a 4. Beleza, João. Tranquilo. Então, letra A, menos 7 elevado a 4. A letra B. Menos 5 elevado a 2. Letra B, menos 5 elevado a 2. Porque nós temos
menos 5 vezes menos 5. A letra C. 2 elevado a 5, muito bem. 2 elevado a 5. Porque nós temos o número 2 5 vezes, então 2 elevado a 5. E o número, a letra D, deu o quê? Beleza, Vitão, mas vai acompanhando aí então. A letra D deu o quê? 8 elevado a 6. Muito bem. 8 elevado a 6. Entendeu, Jordana? Sim, beleza. Pode apagar essas respostas? Então, deixa a Jordana arrumar ali. Quinta propriedade, João. 2 dividido por 7 elevado ao quadrado. O 2 dividido por 7 você pode escrever como fração. 2 dividido por 7. Esse expoente você joga para cada um deles. E depois você pode fazer isso daqui, ó. Jogar um parênteses e colocar um expoente só. Então, disso daqui você pode escrever dessa forma. Quando está entre parênteses, está elevando de cima e elevando de baixo. Agora, número 2. Não, tava precisando de chuva, pessoal. Tava precisando de uma chuva, sim, com certeza. Os pastos estavam todos secos mesmo. Ô, Bilha, você
Vocês têm sítio? A família de vocês tem sítio ou fazenda, algum chácara, alguma coisa? Sim? Vocês plantam ou vocês vocês produzem grão ou, no caso, gado? Gado? A da Isadora é gado. Professor, Oi. nenhum, eles caçam pato. Não entendi ainda. A Isadora, os pais... Aqui a gente produz gado de corte e gado de leite. Ah, gado de corte de leite, bom. É só um sítiozinho pra você se divertir, sabe? Tem as plantaçãozinhas lá, pequenininho, mas é a nossa rota, tipo assim, de refúgio. Se Aham, acontecer alguma coisa na cidade, a gente vai pra lá. aham. Aqui a Entendi. gente até tem uma horta, mas é só para consumo próprio. Não é nada para vender, nada do tipo. Aham. Ô, professor, Agora, no caso, você mora no sítio. ô, professor, aqui em Mirador, a gente tem 2 terrenos. Um que tá com milho arrendado e o outro que meu pai cuida, assim, plantou o caço, cria um gadinho. Peraí. O sítio que está arrendado para mim, Não, sítio, vocês só arrendam terra. para plantar ou arrendam para plantar? Quê? O sítio que está arrendado para mim, que você falou. Sim. Vocês arrendaram para vocês plantar ou o sítio é de vocês arrendou para plantar? A gente arrendou, Hã? para o outro plantar. Ah. Daí tem o outro que não é um sítio, assim, mas um terreno que antes era uma granja do meu avô que caiu. Daí ali meu pai tem vaca, porco, minhas éguas estão tudo lá. Daí tem uma hortinha também para consumo próprio. Daí o que mais tem lá é repolho e como fala? Alface. Daí quando produz tudo de uma vez, a gente, tipo assim, uns amigos do pai pega assim, daí a gente dá pra alguém. Pra não perder. Aham. É o seu microfone que tá dando eco, Jair? O que você fez aí de diferente? Alô? Nada. Alô, som? O meu tá bom? Bom? É que eu acho que pelo celular, aí quando você fala e eu tô com o microfone aberto, dá pra você escutar. Porque eu não tô pelo. Senão não dá, o pessoal não entende, olha o eco que fica. Alô? Mas tava mutado. Não, tem alguma coisa errada que tá dando eco. Agora parou. Não é o meu, João, não é o meu, porque eu tô desde o início com vocês desse jeito, do jeito que eu entro, a vida inteira eu tô entrando hoje, nunca deu eco, e hoje tá dando. Então é alguém que entrou de alguma forma diferente, ou mexeu de algum jeito. Não é a internet, não tem nada a ver com a internet. É alguém que tá com alguma coisa, ou computador celular perto, por isso que dá eco. É o celular, professor, que sai o som do celular, aí tá falando no microfone, aí pega o som. Então, ô Isa, vocês têm gado de corte e leiteiro? Entendi. E o Bilha, vocês têm sítio, mas vocês não é que nem, por exemplo, vocês plantam lá para colher e vender para Cocamar? Não, só pra nós mesmo. Só tem o sítio lá para vocês mesmos, vocês vão lá, igual eu com meus avós, por exemplo. Meus avós têm um sítio, eu estou sempre lá, e é só uma chacrinha assim. Sim. Antes a gente fazia queijo para vender. Agora tá só levando pro laticínio, o leite. Certo. Legal. O meu vô tá perto de 1000 cabeças de gado já. Hã? Já contou essa? Já contei, né?
Ele tá perto, ó, a chácara dele é aqui, ó, esse pedacinho. E na divisa da chácara tem a fazenda de um cara lá. O cara tem 1000 cabeças, então ele tá perto de 1000 cabeças de gado. Meu avô deve ter hoje umas... Ah, meu avô acho que ele tá com umas 10 ou 12. Vamos lá então, pessoal. Voltando aqui. Não, gado. Galinha ele tava com 30 e pouco, vendeu tudo, matou tudo. Vamos lá. Número 2 ali. Simplifique as potenciações. Primeira coisa, pessoal. Antes de nós resolvermos, eu quero que vocês me falem quais são as propriedades que nós vamos utilizar. Na letra A, qual vai ser a propriedade utilizada na letra A? Legal, muito bom, 40 cabeças de gado, bom. Qual que é a propriedade utilizada na letra A? O João disse a segunda. Alguém mais? Outra resposta? Por que é a primeira, Wish? Por que aqui nós vamos utilizar a primeira propriedade, pessoal? Primeira propriedade, muito bem, Gabi. Por quê? Porque é multiplicação. Aí nós temos multiplicação de bases iguais. Então vamos lá, vamos resolver já. Quanto que vai dar isso daqui? Multiplicação de bases iguais. Você faz o quê? Conserva a base, soma o expoente. Quanto vai ser a resposta? Muito bem. Só que, Gabi, ó, menos 7, tá? Ó, menos 7 elevado a 5. Tá? Porque a base é o menos 7. Então, menos 7 elevado a 5. Por quê? 2 mais 3, 5. A letra B. Precisa resolver, professor? Não, não precisa resolver, não. Nós vamos só aplicar as propriedades agora. A letra B, qual propriedade vai ser utilizada? Primeiro, novamente. Por quê? Multiplicação de bases iguais. Bases iguais. A base é o 19. 6 mais 5, 11. Precisa resolver, professor? Não. Estamos só aplicando as propriedades agora. A letra C, qual propriedade eu vou utilizar? Letra C, qual propriedade eu vou utilizar? Pessoal, letra C, qual propriedade que eu vou utilizar? O que é isso daqui? Não. Não. A quinta propriedade nós vamos utilizar quando os expoentes são iguais. Vocês têm que entender que aqui é uma divisão. É uma divisão, ó. Fração é divisão.
vocês não vão encontrar toda hora a divisão assim, ó, escrita assim. Não vai ser toda hora assim, não. Vocês têm que ter em mente que se vê como fração é divisão. Então, é a segunda propriedade. Divisão de bases iguais, eu faço o que com os expoentes? Subtrai, vai dar quanto? E vai dar quanto? Menos 25 elevado a 3. Então, menos 25 dentro do parênteses elevado a 3. Por que elevado a 3, professor? 8 menos 5, 3. Vamos lá, letra D. Qual propriedade nós vamos aplicar na letra D? Segunda novamente. Bem, divisão de bases iguais, conservo a base, menos 15, e subtrai os expoentes. 11 menos 7, 4. Então, menos 15 elevado a 4. Perfeito. E essa letra E? Qual propriedade que nós vamos utilizar? Terceira, potência de potência. O que nós fazemos na potência de potência? Multiplicamos os expoentes. Quanto vai dar essa resposta? João, não é 16 por 21. É 16 elevado a 21, tá? Então, 16 elevado a 21. E a letra F, qual propriedade nós vamos aplicar ali? Potência de novo. 5 vezes o 4. Então, nós vamos ficar com menos 14 elevado a 20. Muito bem. Lembrando que se o valor for negativo e tiver entre parênteses, você tem que manter ele entre parênteses. Vou fazer a chamada já já. Pessoal, resolvam o número 4 agora. Quero que vocês resolvam o número 4 da 166. Já nós voltamos no 3, Luiz. Resolva o 4 primeiro.
Ana Carolina, Ana Júlia, Ana Luísa. Ana Carolina, Ana Luísa tá aí, Ana Júlia não. Só um instante, rapidinho. Olha o meu cachorro pra você. Pera aí, deixa eu ver. Cadê? Ô, professor, você já deu presença? Parou. Ainda não. Tô fazendo a chamada agora. Cadê, Billy? Abre a câmera aí. Tá roncando. Ah, Ana Beatriz, Camila. Ô, Bia, parabéns pelo texto. Muito obrigado. Clara, Daniel e Emanuele. Fábio, Fabrício e Felipe. Cadê o Fábio? Aí, Gente, chuva. agora abriu dilúvio aqui em casa. Tá caindo o céu. Dá pra escutar? Eu não sei porque minha irmã tá cantando aqui atrás. Gabriel, Gabi, Guilherme e Isadora. Jair, João Pedro e João Vitor. Presente e fui, professor. Tchau. Fique com Deus. Não, faltou 8 minutos. Oi? Faltam 8 minutos. Eu não posso sair, não. Jordana, Júlia e Júlia. Professor, não posso sair, não? Não. Jordana, Júlia e Júlia. Jordana tá aí. Cadê as outras duas, Júlia? Nenhuma das duas. Luana, Lucas e Lucas. Agora cantor, ó. Maria, Clara, Matheus Bilha, Matheus Colar e Murilo. Roberta e Vitor. Beleza. Senhor, você acreditou no que você viu? Ontem, 8h30. O que, Billy? Você acreditou no que você viu? Ah, Ontem, 8h30. nem me fala, cara. Nem me fala.
Eu não vi o O que jogo. aconteceu ontem, O Gabriel Andréia? perguntou assim. O Gabriel perguntou assim pra mim. E Matheus, de novo, a segunda vez? Aí eu falei, o quê? Meu jogo tá empatado? Eu falei, não. Aí ele falou, olha o jogo lá. Eu falei, tá que pariu. O que Não aconteceu ontem? acreditei, não, professor. Deus o livre. O que aconteceu ontem, galera? Flamengo perdeu. Vai, pessoal, Um time que exercício chega. 4 aí, rapidinho. Número 4. Sem efetuar cálculos, determine se as potências são positivas ou negativas. A letra A vai ser positiva ou negativa? Número 4. Negativa, muito bem. A letra A, negativa. A letra B, positiva ou negativa? Letra B, positiva. O expoente é par, então é positiva. Ô, professor, você pode repetir a letra A, por favor? Sim. Só para eu ter certeza. Base negativa, o expoente ímpar. Resultado negativo. A letra B. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. A letra C. Negativo ou positivo, pessoal? Positivo. Positivo. O que eu falei para vocês aquele dia? O menos está fora. Então, independente do seu expoente agora, o resultado vai ser negativo, porque o menos está fora. Esse sinal vai pular aqui e vai deixar o seu resultado negativo. E a letra D? Positivo ou negativo? Tá fora não, professor. Como não está fora, Jair? Não está fora do parênteses? Ah, tá. Você está na C ainda. Você está na C. Sim, agora para a letra D. O que vocês acham, a letra D? Eu acho que é negativa. Presta atenção numa coisa aqui. Essa daqui é mais difícil mesmo. Presta atenção. Primeira coisa. Aqui nós temos que aplicar a propriedade que nós aprendemos agora há pouco. Tá? Nós podemos aplicar a propriedade que nós aprendemos agora há pouco. Que é o quê? Potência de potência. Esse 4 vezes o 5 e esse 3 vezes o 5. Então, nós vamos ficar com menos 6 elevado a 20 dividido por menos 2 elevado a 15. Tá? Esse daqui, menos 6 elevado a 20, vai dar positivo ou negativo? Positivo. Que vai ser dividido por uma base negativa elevada a um expoente ímpar. Vai ser positivo ou negativo? Base negativa elevada a expoente ímpar. Positivo ou negativo? Vai ser negativo. Aí você tem a divisão.
de um valor positivo por um negativo. Na divisão, eu faço jogo de sinal? Sim. Então, positivo com negativo, o resultado vai ser o quê? Resultado negativo. Beleza? Valeu, pessoal. Bom final de semana. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, professor. Valeu. Professor. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tamo junto. É nóis.